Hoje eu vou chocar você. Deus não está no controle de nada. E se o que eu te falar aqui não fizer sentido, eu mudo a minha opinião. Vamos para um café com neurodivergente. Uma das coisas que vocês já sabem é que, como autista e como superdotada para ajudar a minha vida, né? Porque um só não serve, são dois, tem que fazer sentido. Se a coisa não fizer sentido, não entra na minha cabeça e eu vou buscar uma explicação até encontrar e fazer sentido pra mim. Então, assim, pra mim faz total sentido, tá bom? Pode ser que não faça pra você, pode ser que sua opinião seja diferente, tá tudo bem, que seriam dos pretos todos fossem brancos, né? Então, vamos lá. Olha só. Deus não está no controle. Gente, eu sempre ouvi a minha vida inteira essa frase. Deus está no controle. Calma, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. E normalmente essa frase ela é falada para justificar um problema, para justificar uma dor, para justificar uma perda, para justificar um desastre, para consolar pessoas. E cara, eu ouvia isso e eu falava, meu Jesus, como assim? Sabe por quê? Porque Deus estar no controle da maneira como essa pessoa tá falando, é estranho esse Deus. Pensava desse jeito, eu pensava até assim, esse Deus é mau. Não, eu pensava, juro pra você. Sabe por quê? Porque existe um tsunami. Aí as pessoas falam, gente, Deus tá no controle. Aí tem servos dele morrendo, criança morrendo, adulto morrendo, famílias perdendo mais de 300 milhões de pessoas da família, ou às vezes perdendo tudo. Como assim Deus tá no controle? Deus não é amor? Aí eu fui entender como que isso funciona. E assim, graças a Deus, eu tenho uma coisa que todas as vezes que eu estou com alguma dúvida, eu tenho alguns insights. E aí eu vou contar um desses insights para você. Imagina, por exemplo, uma pessoa que vai para uma escola de aviação, ele é um piloto, lá ele recebe um manual, onde tem todas as instruções que ele precisa seguir, e ele ainda vai ser contratado por uma empresa aérea. Nessa empresa aérea existe uma cabine de comando que vai ficar lá olhando todos os equipamentos e vai dar comandos para esse piloto, certo? Então o que foi que aconteceu? Esse piloto tem o controle de uma aeronave. A cabine, ou através do livro, ele olha e diz assim, olha, vire à direita, vire à esquerda. O livro diz assim, em caso de tal coisa, aperte tal botão. E o piloto segue ali a sua vida, feliz da vida. Um dia ele briga lá com a mulher e ele chega injuriado, bravo, e de repente ele voa e a cabine diz, olha, hoje nós teremos tal coisa, você vai precisar em tal lugar virar para a direita. E ele tá irritado, ele fala, quer saber, por aqui é mais rápido, eu vou virar à direita coisa nenhuma. E tá lá no livro escrito, olha, aperte tal botão quando isso acontecer. Aí de repente começa a sinalizar lá o vermelhinho, pi, pi, pi. Mas ele fala, não tô afim de apertar o botão, vou apertar porcaria nenhuma. E o piloto segue sua vida e de repente o que acontece? Ele bate em outro avião, derruba o avião, mata todo mundo que tá dentro do avião, porque não apertou o bendito do botão e não obedeceu a cabine de comando. Agora fala pra mim, era a cabine que estava no controle? Não. Era quem? O piloto. A cabine, ela já tinha dado todas as instruções necessárias, ela já tinha feito tudo o que ela podia fazer. Só que cabia ao comandante obedecer a cabine. Cabia ao comandante obedecer o que estava escrito no livro. Aqui a gente pode colocar que a cabine é sua consciência, o livro é a Bíblia, alguns também pode ser o Espírito Santo falando com você e te dando as orientações. Gente, Deus não tá no controle. Quem tá no controle é você. Ah, Rose, beleza. Nesses questões de ser humano. Ai, mas porque morreu? A pessoa morreu. Ai, aí assim, né? Ai, Deus tá no controle. Tirou porque provavelmente ia desviar e ia pro inferno. Ah, tirou porque... Gente, a pessoa bebeu refrigerante pra caramba, comeu miojo semana o ano inteiro, comeu, fez um monte de coisa errada, acabou com o corpo por dentro, pegou um câncer, morreu e aí Deus tá no controle? Gente, não faz sentido. Aí aqui, ó, vamos colocar aqui pra vocês. Foi exatamente essa discussão que eu tive num site, aqui no TikTok, num perfil de tempo, meteorologia. As pessoas, o cara falou que ia ter uma tempestade, que ia acontecer um blá, 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 e aí as pessoas começam. Mas Deus está no controle, fiquem tranquilos. Não, é tudo conforme o controle de Deus. Gente, pelo amor de Deus, ciclo natural da natureza. Deus, ele foi lá e ele criou a natureza. Ele criou os animais. E dentro disso existem algo chamado leis universais, que nem Deus pode interferir.
E tá escrito isso, ok? Ele não mente, ele não interfere nas suas próprias leis. Então, assim, existe um tsunami, mas isso não é obra de Deus, isso é obra da natureza. Deus, ele só permite. Por quê? Porque eu sempre faço esse exemplo aqui, ó. Se eu jogar algo daqui de cima, vai cair. E eu não posso impedir e parar no meio. É uma lei da gravidade. Das mesmas formas, existem leis da natureza. E quando você entende isso, você consegue ter um Deus de amor, porque ele já fez tudo. E tudo corre naturalmente. Agora, o homem, se ele tiver fé para parar uma tempestade, que nem Jesus fez, ele pode parar, controlar a natureza, porque é o homem que está no controle. Aí, olha só. Essa pessoa ainda colocou assim, olha, não, Deus está guardando todo mundo, estamos sobre as asas de Deus e Deus é que está guardando. Gente, pelo amor de Deus, quando que vocês vão criar maturidade e parar de colocar nas costas de Deus o que é obrigação sua? Deus não tem a obrigação de te guardar de uma tempestade. É você que tem que ver lá se vai ter a tempestade e levar guarda-chuva. É você que tem que se proteger dentro de casa. Para de colocar as coisas. Sabe por quê? Porque olha como a minha visão tem lógica. Como a gente transforma Deus em um Deus mau, querendo fazer dele um Deus bom, né? Com justificativas para consolar as pessoas. Beleza. Não, Deus vai guardar. Deus vai guardar. Aí vai lá, Deus guarda a pessoa que tá dentro de casa ou protege alguém que tá, né? E os outros que morreram? Então Deus não guardou? Porque assim, eu tenho 3 filhos. Eu vou sempre proteger os 3. Eu entrego a minha vida pelos 3. Se eu precisar sofrer, eu sofro, mas eu não deixo os 3 sofrerem. Aí Deus, no meio de um tsunami, protege uma família que tá, de repente, no meio da rua. Mas aí mata uma família inteira alagada, porque na cabeça deles é Deus que mata, uma família inteira alagada que estava dormindo dentro de casa. Que Deus é esse? Vocês conseguem entender que não faz sentido? Nenhum. Agora, olha como faz sentido quando você entende que Deus já fez tudo. Terminei meu café. Quer um café? Quando você entende que é sua responsabilidade, a maioria das coisas que você joga nas costas de Deus, que é sua responsabilidade se cuidar, que é sua responsabilidade não jogar lixo no chão, para que quando vier uma chuva em São Paulo, metade da população não perca bens, outra porcentagem não perca a vida. Por quê? Porque você está desmatando, porque você está matando a natureza, porque você está mexendo no ciclo natural das coisas, porque você está jogando um monte de lixo no chão. Então é muito fácil a gente falar, Deus está no controle. Sabe por que é fácil? Porque tira a sua responsabilidade. Por isso. Então, na nossa zona de conforto, é mais fácil jogar a culpa em quem não pode nem se defender, né? Porque Deus não vai descer aqui e dizer pra você, eu não tô no controle. E eu sei que talvez vocês venham aqui no comentário me jogar versículos do tipo, ai, nenhuma folha não cai se não for da vontade de Deus. Eu já falei aqui que esse versículo nem tá na Bíblia, que isso é um livro, é um verso do Alcorão, tá? E nem é também se é da vontade, é da permissão. E permissão tem muita diferença de controle. Permissão tem muita diferença de fazer. Não é ele que faz, ele só permite, porque ele já criou, está criado, e existem leis, e essas leis vão continuar funcionando, quer que você queira ou quer você não queira. Então pare de dizer que Deus está no controle. Pare de querer consolar pessoas com, ai, tudo é um propósito, ai, tudo tá no controle de Deus. Não, não tá, gente, não tá. E eu sei que é duro, eu sei que é ruim ouvir isso, mas não está. E o dia que você entender isso, você vai parar de ser frustrado. Você vai parar de sentir esse vazio que você sente dentro de você. Sabe por quê? Porque quando você entender isso e assumir a responsabilidade da sua vida e assumir a responsabilidade de que o ser humano é responsável pelas coisas, você vai parar de se frustrar com Deus. Porque é muito triste você acreditar em algo, em Deus que é o seu pai, e muitas vezes ele não te protege. Entende? Então você vai deixar de ter esse vazio que você tem aí, essa sensação de tristeza de por Deus não te responder, por Deus não fazer, é porque ele não tem que fazer, é você que tem. Você vai ver como a sua vida vai melhorar emocionalmente e espiritualmente quando você fizer isso e tomar as rédeas da sua vida e dizer, eu estou no controle. Olha esse outro exemplo aqui.
Quem decide o dia que vai chover ou fazer sol é Deus. Não é o homem que está no controle, e sim Deus. Ô, gente, é sério. Ou eu tô muito equivocada, ou, gente, as pessoas elas precisam crescer porque existe muita imaturidade ou muita ingenuidade. É sério mesmo isso? É sério que essa pessoa acredita que Deus tem lá um reloginho do tempo, ou talvez que passou a função para São Pedro, né? Ó, São Pedro, você é o cuidador do tempo. E aí São Pedro senta lá no troninho dele e fica decidindo, ó. Rio de Janeiro, nos bairros, aliás, São Paulo, na Zona Norte e Zona Leste, vai chover 15 milímetros de água. Já na Zona Sul, eu não quero que chova, e na Zona Oeste vai chover 55. Agora, para a zona, para a cidade de Taubaté, e para Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro. Cara, imagina Deus ou São Pedro com a sua comissão decidindo aonde vai chover no mundo inteiro. Aonde vai chover em cada local. E pior, né? Porque tem hora, não sei se já aconteceu com você, às vezes a gente tá numa estrada, daqui pra cá tem chuva, daqui pra cá não tem. Então não é nem uma questão de... Ele vai ter que medir milimetricamente para saber qual que é a chuva que vai cair, da nuvem tal, daqui... Gente, não tem lógica nenhuma isso. Isso é uma mentalidade muito ingênua. Acreditar que Deus, ele está lá no céu preocupado com tanta coisa na Terra e no universo, né? Tá preocupado de que vai chover na casa da Rose, mas na casa da vizinha ali eu vou dar um sol. E aí eu vou colocar um arco-íris, porque sol e chuva é casamento de viúva, né? Vamos botar um arco-íris. Gente, não tem lógica pra mim essas coisas. Elas são tão sem sentido. E eu sou lúdica, eu imagino essa cena mesmo, a reunião no céu na madrugada, e aí precisa se entender quando é feita essa reunião, porque de madrugada também chove, né? Eles precisam ter um tempo ali para decidir aonde vai chover, aonde vai fazer frio, aonde vai gear, aonde vai ter tsunami, aonde vai cair o raio, aonde vai cair o trovão. Cara, é muito louco a pessoa pensar desse jeito. É por isso que as pessoas estão tão decepcionadas, estão tão magoadas, estão tão feridas com Deus. Aí as pessoas, não, olha, vou orar. Você já fez isso? Nossa, quando criança eu fazia muito. Eu vou orar para Deus não deixar chover no dia da excursão pro zoológico. Eu vou orar para Deus não deixar chover nas minhas férias. Gente, vocês acham mesmo que Deus vai ouvir a sua oração e não vai fazer chover no dia do seu passeio? Cara, pode até... A criança, ela tem muita fé, né? Eu pelo menos estou trabalhando a minha, mas as crianças elas têm muita fé, eu até acredito que pode não fazer chover por conta da oração daquela criança, mas é a fé, gente, é a fé que move, entende? Deus, ele não tá lá assim, aquela criança orou, então eu vou fazer parar, eu não vou deixar, ia cair uma tempestade, mas eu não vou por causa dela. Gente, a fé, a Bíblia diz que nós podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez. A nossa fé pode parar o sol, pode parar a lua, pode parar a tempestade, pode parar a chuva. Não adianta você colocar... Uma outra coisa que eu tenho, que eu sempre... Simpatias. Gente, simpatia pra mim é um negócio muito louco. Eu nunca tinha entendido simpatia. Até entender que a simpatia nada mais é do que um ponto de contato pra sua fé. Você sabe disso. Então, não adianta você fazer simpatia se você não acreditar nela, tá? Já contei aqui a experiência da minha verruga que saiu porque eu coloquei lá no caminho de formiga, né? E eu acreditava que quando a formiga fosse comer a verruga ia sumir. A verruga sumiu. Foi a simpatia que deu certo? Foi a sua fé que deu certo, né? Eu já vi gente, por exemplo, colocar ovo em dia de festa de casamento, colocar um ovo em cima do muro, porque diz que se colocar o ovo em cima do muro, a chuva para. Qual que é a lógica disso? O que o ovo tem a ver com o tempo? Você consegue entender? Não tem a ver com Deus, tem a ver com a sua fé. Então, minha querida, não é Deus que faz chover, não tem uma comissão meteorológica no céu pensando, não, hoje vai chover ali, aqui, não tem, não existe isso. É o ciclo da natureza, é o sol de 30 graus que evapora, o rio que sobe, aula de ciências, que sobe para a nuvem e lá condensa e vira aguinha e cai em cima da nossa cabecinha. Não tem a ver com Deus. Gente, para. Olha, meu Deus, deve ser difícil ser Deus. Porque eu vou falar, o ser humano não é fraco, não. Jesus amado,